E agora vamos falar de depressão pós-parto aqui no VTV da gente. Uma condição que afeta 15% das mulheres depois que tem um bebê. Sobre isso a gente vai conversar agora com a psicóloga Flávia Vasconcelos. Muito obrigada pela sua presença, Flávia. Prazer meu. Bom dia. Eu falei aí de uma pesquisa de 15%, é uma pesquisa da USP. Mas a gente estava conversando aqui, gente, antes de começar essa entrevista, que existem pesquisas com um número até mais altos, né? É a doença do século, né, Flávia? Exatamente. Esse percentual de 15% pode ser diagnosticado, né? Acredito que muitas mãezinhas passam pela depressão, conseguem ultrapassar e esses casos não entram nas pesquisas. Hoje em dia a depressão, a pós-parto é só mais uma depressão que tem pego as meninas de forma muito ruim. E como que é detectada? Como é que a mãe percebe, ou a família, né? De repente é a família que tem que perceber. Exato, né? Existe uma melancolia muito grande depois do parto, né? Isso tem que ser observado, uma tristeza profunda e um desapego àquilo, uma autoestima acabada daquela mãe, né? Que precisa de ajuda. É muito importante a gente falar que existe um histórico, as causas da depressão pós-parto. Pode ser biológica, quer dizer, já da natureza daquela mãe, ela pode ter tido outras vezes já. E isso, então, tem que ter uma atenção maior. Entendi. Pode ser psicológica daquele momento, uma fragilidade maior. Pode ser social, que é um abandono, estar sozinha, gerando um filho. E depois que nasce, eu digo sempre, né, que tem a depressão pós-parto e tem o desespero pós-parto. É verdade. Que a solidão junta tudo, né? Dá um desespero. Junta tudo. E os hormônios, conta também nessa hora? Muito, porque durante a gravidez, o sobe e desce hormonal é muito grande, né? E depois que tem nenê, tudo baixa. Inclusive tireoide, tudo. Oscila isso já muito. dá, exato, já dá uma menor vitalidade, coragem, falta de ânimo mesmo, né? Sim. Porque é muito difícil. A gente tem umas perguntinhas de telespectadores que mandaram pelo Facebook. Vamos dar uma olhadinha? Natália Hernandes, tem algo para fazer para evitar a depressão pós-parto? E quem tem, como é feito o tratamento? Se existem remédios? Então, para evitar, quem nunca teve, a primeira vez é muito difícil evitar. Né? Porque você não sabe o que você está sentindo, isso. né? É primordial ter companhia, né? Chamar a rede familiar. Se não tem companheiro, a deixar a mulher sozinha após o parto, eu acho muito difícil. Agora, o tratamento. Dentre esse percentual, existe uns 10%, 8%, diante de um total de talvez 40%, que atinge a forma mais severa da depressão pós-parto. Então, essa forma mais severa, ela tem que ser medicamento. Tem que ir a um psiquiatra, tomar medicamento e procurar, paralelamente, uma psicoterapia, uma ajuda de um psicólogo. E como que seria essa forma mais severa? Mais severa, quase psicótica mesmo, né? Gerando um buraco, como gera a depressão. E eu acho que os casos mais severos podem trazer violência para aquela criança. Porque ela fica com raiva da criança, Isso, né? muitas vezes a mãe pensa em se matar. Se vira contra a criança. Pensa em se desfazer daquela criança. A gente tem um exemplo que a gente mostrou essa semana aqui no VTV da gente, não sei se a senhora viu também, acompanhou nas notícias, o caso de um bebê que foi entregue pela própria mãe a uma outra mulher. A polícia desconfiou no início que seria um sequestro, mas depois a mãe confessou ter doado a criança, né? E agora ela alega problemas psicológicos. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem. O bebê chegou segunda-feira à noite em Campinas e foi levado para um abrigo pelo Conselho Tutelar. A mãe da criança, de 29 dias, alegou que teria doado o bebê porque passava por dificuldades financeiras. Rihanna disse ainda para a polícia que teria se arrependido e que estaria com problemas psicológicos. Eu achei melhor ir embora para casa da minha avó. Meu marido pediu para mim ir para casa da mãe dele, que ela tinha mudado, porque desde quando ela me conheceu, ela sempre me julgou, sempre me xingou, e falando que não gostava de mim. Eles pegaram, ficava me impressionando, eu ia fazer uma coisa, não podia. Eu ficava o dia inteiro trancada dentro do quarto, porque eu não me sentia liberdade para sair na casa. Eu estava tentando fazer meu filho dormir, as crianças pegavam, ficava gritando na porta do quarto, o neném chorando, as crianças em cima, todo mundo em cima, as crianças. O delegado confirmou o pedido de exame para verificar a situação psicológica da mãe da criança. Ela vai responder processo em liberdade pelo crime de entregar o filho mediante recompensa. Rihanna teria recebido R$200 para comprar um telefone celular e manter contato com a mulher que levou o bebê para Presidente Prudente. A suspeita foi presa em flagrante em casa.
O que você acha desse caso, Flávia? Como é que você vê o caso dessa mãe que entregou a criança, né? Então, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado por uma equipe social, por um psicólogo, por um assistente social. Eu acho que esse modo de vida, como ela tinha, quem a rodeava, é muito sério, que envolvia dinheiro. Sim. Né? Eu acho que hoje em dia... Mesmo sendo pouco, né? Que ela alegou que seria para a compra de um celular. Então, é daí que eu fico pensando, né? Se ela quisesse realmente, meu Deus, vender o filho, vender para lucrar, não seria por R$200. Exatamente. Seria para uma fatia muito mais. Não justifica, não corresponde. Não. Acho que essa menina precisa ser cuidada. Precisa ser cuidada. O bebezinho foi para um abrigo temporário. Eu acho que agora uma equipe com psicólogo, assistente social, verificar a possibilidade da família para que esse bebê possa ser ajudado com a família. E essa moça cuidada. Mas deixo bem claro, verificado pela polícia. Sim, tem que ser investigado. Muito, né? muito. E nesses casos de depressão pós-parto, o que é feito com a criança normalmente? É levado para abrigo, fica com o pai enquanto a mãe está em tratamento ou não? Continua com a mãe? Isso. Geralmente, né, quando se tem uma rede de amigos, uma classe média, enfim, é difícil. É muito mais difícil na menina pobre, lá da beira da maré, porque essa rede é furada, como a gente fala, né? Mas a família é muito forte para ajudar. O bebezinho, se não tem ajuda de ninguém e não é visto por ninguém, essa mãezinha triste, melancólica, depressiva dentro de casa, ela está sem estímulo nenhum, né, para viver, sem autoestima nenhum. Como é que uma mãezinha assim vai estimular o seu bebê? Então, constam nas pesquisas que essas mães que não são ajudadas, esse bebezinho se desenvolve com mais lentidão. Porque não é estimulado pela mãe. É uma cadeia, né? Exatamente, Já começa dessa forma. Exatamente. E como que a família pode perceber esse estado da mãe? É importante estar atento? É muito importante estar atento. Já desde a gravidez ou é sempre depois? Como eu digo e repito, pelo histórico de vida. Tá. A mulher engravidou, tem histórico de depressão na família ou nela pessoal. É observar pelo companheiro, pela mãe, seja pelo médico, que ela faz um pré-natal, não é? Todo mês, de repente, vai ver o médico. Pode perceber. Até mesmo no próprio hospital, quando o bebezinho nasce. As enfermeiras podem olhar. Eu sei que o movimento é muito difícil, falta recursos humanos para olhar tudo isso, mas eu acho necessário ajudar. E normalmente os sintomas já vêm na gravidez ou aparecem logo que o bebê nasce? Não, por isso que é depressão pós-parto. Devido à queda dos hormônios, devido ao desamparo, né? Uma costura, é uma coxa de costura, né? Às vezes desemprego, abandono, né? Isso faz gerar sentimentos mais fortes depois que teve o bebê. E a gente falou aí de casos que nem entram na estatística, né? Que a própria mãezinha já resolve ali mesmo. Isso. E o que é importante nessa hora? Cuidar da autoestima? O que tem que fazer? Qual a dica que você daria, Flávia? Olha, buscar ajuda. Buscar ajuda na família. Companhia, energias novas, possibilidades novas, porque isso gera muita culpa no decorrer dos dias. Essa mãezinha que já está triste, ela vai dizer, nem para isso eu estou servindo, não sirvo para nada. Eu acho que a gente se culpa, a gente se julga muito no criar a criança, né? Se a gente está fazendo certo, se não está. Isso atrapalha também, né? Se tem um companheiro ativo, um pai ativo, vamos dividir tudo, porque é muito difícil para a mulher sozinha fazê-lo. Tá, então essa é a dica que você dá, então, a dica que eu dou, pedir ajuda. Quando você está com dor de cabeça, não se vai ao médico? Se essa tristeza está rolando 1 dia, 2 dias, dificultando fazer tudo, busque ajuda. Isso em qualquer fase também, né, Flávia? Processo, não só no pós-parto, em qualquer processo. Né? A gente vê aí tantos casos de depressão, muitos idosos, meninas novas, estão tristes, sem horizonte, né? Sem esperança. Pois é. Sem esperança. A gente vê casos até em crianças, né? Tem crianças tristes na escola hoje. Na escola que é um quadro depressivo também, né? E às vezes pode ser até aquele menino bonzinho, que nem faz arte nenhuma, mas ele está tão embutido. Ou falam que é tímido, né? Exato, vamos sempre estar atento. Isso, o buraco tá para todos. E sempre procurar, né? Prestar atenção no familiar, no filho, no marido. Buscar ajuda, nada acontece de repente. Tá bom, Flávia. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações, pela entrevista. Muito obrigada a vocês. Uma boa tarde para você.